Oi galera, tudo bom? Espero que sim. Continuando, encerramento do livro 2, conjuntos. Vocês já viram isso, né? Provavelmente acho que na oitava série, né? Que é apresentado isso pela primeira vez. Vamos relembrar então agora no nível médio. O que é um conjunto? Nada mais é do que um conjunto de números, né? Como o próprio nome diz, conjunto é um conjunto de números ou letras ou o que você quiser, tá? Dei um exemplo aqui, geralmente a gente representa o conjunto por uma letra maiúscula, tá? Então, primeiro exemplo de conjunto, o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O primeiro símbolo que a gente aprende é o símbolo de pertence, que é esse E meio achatado aqui, tá? Então, o 2 pertence ao conjunto A, porque o 2 está aqui. Eu leio 2 pertence a A, 2 pertence ao conjunto A. Já o 7, por exemplo, ele não está aqui entre esses números, então o 7 não pertence ao grupo A, tá? Essa é uma forma de representar um conjunto entre chaves. Eu também posso representar o conjunto através do diagrama de Euler-Venn, que são dois matemáticos das antigas, né? Eles, em vez de ser entre chaves, eles representaram os conjuntos dentro de um círculo. Tá? Então, aquele conjunto ali, 1, 2, 3, 4 e 5, conjunto A, eu posso representar ele dessa forma, um círculo com os elementos dentro. Bem tranquilo, né? Se eu tenho dois conjuntos simultâneos, eu represento daquela forma, tá? Aqui vai ter os elementos de A e de B, e no meio os elementos comuns aos dois. Se forem três conjuntos, eu faço dessa forma aqui, um círculo sobreposto, meio deslocado ao outro, né? Aqui no meio vai ter os elementos em comum aos três conjuntos, aqui os elementos comuns entre A e C, aqui os elementos comuns entre B e C, aqui os elementos comuns entre A e B, aqui os de A, aqui só os de B e aqui só os de C, tá? Bem tranquilo, né? Então, sem perder muito tempo, vou apagar aqui rapidinho. Próximo conceito que a gente vai relembrar, conjunto vazio, que é o segundo símbolo que a gente aprende, né? Que é o zerinho cortado, né? Quando que a gente tem um conjunto vazio? Quando não tem nenhum elemento. Ou uma equação que não tem solução, tá? Então vamos ver. Conjunto vazio. Conjunto vazio, representado por esse símbolo aqui. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, senão vai ficar muito barulhento. Beleza. Então vamos lá. Por exemplo, essa equação aqui, x ao quadrado igual a menos 1. Isso daqui dá x igual a raiz de menos 1. Se eu quero que vocês resolvam essa equação em R, né, eu quero um número real, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Então, o conjunto solução dessa equação aqui é igual ao conjunto vazio, tá? Não sei se provavelmente vocês devam ver no segundo ou terceiro ano os números complexos, que daí a gente consegue resolver uma raiz quadrada de número negativo, tá? Mas em R, a solução dessa equação é igual ao conjunto vazio. Uma outra forma de representar esse conjunto é a chave sem nada dentro, tá? Tranquilo, né? Depois, subconjuntos. Outros símbolos para a gente relembrar. Por exemplo, eu tenho um conjunto A e ele está contido em um conjunto B. Parece um ovo frito, né? Como eu represento isso?
é um C achatado. A está contido em B. Tá? Eu também posso representar dessa forma aqui, ó. É a mesma coisa. Beleza? Agora, se o A estiver fora, eu tá o conjunto B, aqui está o conjunto A. Aí eu represento com esse símbolo. A não está contido em B. Tá? Bem tranquilo, né? Por exemplo, vou apagar aqui. Continuando ali os subconjuntos. Aqui, vou apagar essa porra. O conjunto A é igual a 1, 3, 5. E o conjunto B é igual a 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto C, só esses dois. Então, a gente nota que o 1, o 3 e o 5, que é o conjunto A, está dentro do conjunto B, né? Então, o conjunto A está contido em B. Reescrevendo, A está contido em B. Beleza? Vamos colocar o C aqui. 2, 4 e 6. C está contido em B ou não? Apesar do 2 e do 4 estarem, o 6 não está. Então o C não está contido em B. Tem que estar todos os elementos, tá? Continuando. Operações. Vou apagar tudo. Operações entre conjuntos. Depois a gente faz um exemplinho no fim da aula. Operações. Se a gente tem dois conjuntos, A e B, por exemplo, A igual a 1, 2, 3, 4 e o B igual a 3, 4, 5, 6. A união B vai ser igual a todos os elementos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso representar dessa forma aqui, ó, achurando todo o nosso diagrama, tá? Se eu quiser somente conjunto A, conjunto B. Vamos ver se dá para dividir em 3 aqui o quadro. Se eu quero apenas os que repetem, A, de novo, 1, 2, 3, 4, o B, 3, 4, 5, 6. Quais são os que comuns entre A e B? O 3 e o 4, né? Então, A, como que vai ser a representação agora? Intersecção B é igual a o 3 e o 4, que são comuns aos dois conjuntos. Ou seja,
pertencente a essa região aqui, tá? Por último, se eu quero excluir, se eu quero somente os elementos pertencentes a B, de novo o A é 1, 2, 3, 4, e o B é 3, 4, 5, 6. Quais são os únicos que só pertencem a A? O 1 e o 2, né? Como a gente... A menos B igual a 1, 2, que corresponde a essa região do nosso diagrama. Beleza? Vamos continuar. O produto entre conjuntos. Produto cartesiano. Deixa eu apagar com o papel que meu apagador está zoado. Produto cartesiano entre conjuntos. Conjunto A é igual a 1, 2. Conjunto B é igual a 3, 4, 5. Tá? Como vai ser A vezes B? A vezes B, o produto entre os conjuntos. Primeira coisa é descobrir o número de elementos que pertencem a esse conjunto. 2 elementos aqui, 3 elementos aqui. O produto de A por B terá 6 elementos. E como eu vou descobrir os elementos do conjunto A vezes B? Vou fazer uma espécie de distributivo aqui. 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. O 2 agora, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Então, o produto de A por B é igual a 3, 4, 5, 6, 8, 10. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Tá? Uma coisa que é muito importante aqui, que o produto de A por B é diferente do produto de B por A. Tá? Depois vocês fazem isso para comprovar. Então vamos fazer um exercício aqui. Vou apagar. Fazer esse do livro aqui, explicando. Em uma cidade existem 3 shoppings, X, Y e Z. Foi feita uma entrevista com as pessoas para saber sobre o hábito de frequentarem os shoppings. E obteve-se o seguinte resultado: Shopping X, 220 pessoas, Y, 226, Z, 226, X e Y, 120, X e Z, 130, Y e Z, 110, X, Y e Z, 70, nenhum, 100 pessoas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Então vamos fazer a representação através do diagrama de Euler. Como são 3 shoppings, X, Y, Z. Vamos começar sempre pela intersecção dos 3. Ou seja, quem gosta dos 3 shoppings são 70 pessoas. Agora a gente faz as intersecções 2 a 2. Y e Z são 110, né? Porém já tem 70 aqui, então sobra 40.
X e Z são 130 aqui, só que já tem 70 aqui. Então sobra 60, né? X e Y 120, porém já tem 70 aqui. Então aqui eu coloco 50. Agora, isoladamente, Z 226, porém já tenho 170, né? 60 mais 40 mais 70. Então aqui para o Z, 56 pessoas. O Y também é 226, porém eu já tenho 90, 160. 226 menos 160, 66. Por último, somente o X, 220, mas eu já tenho 180 que vão ao Y, né? Então 220 menos 80, menos 180, 40. Além disso, existem 100 pessoas que não vão em nenhum, tá? Então, qual foi a pergunta? Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o shopping X? Né? Então, quanto que vai ser o X? A soma desse com esse, mais esses caras aqui que não vão em nenhum. Então, é 66 mais 40 mais 56 mais 100, né? Porque quem está aqui, ó, pertence ao conjunto das pessoas que vão ao shopping X. Só que quem ficou de fora é esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Então as pessoas que não vão ao shopping X equivale a 262 pessoas. Lembraram disso? Tranquilo, né? Valeu, galera.